Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos tratar de um tema um pouco polêmico, né? Nós vamos tratar de politicamente correto. E para debater um pouco mais esse assunto, hoje eu estou aqui com André Meira, Gustavo Gurgel e Igor Figueiredo. Então, roda a vinheta. O termo politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupo de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou descriminalizados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual e cor. Para a gente debater um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando alguma coisa para vocês. A gente abriu uma caixinha de pergunta. Se você ainda não segue a gente no Instagram, o que você está fazendo aqui ainda? Vamos lá, entra no Instagram e segue aí Pensadores Desorientados. Lá você vai ter opção de poder fazer pergunta para a gente, igual esse pessoal teve, que o Gustavo vai trazer para a gente essas perguntas, né não, Gustavo? Isso aí, Ricardo. Senhores, obrigado pelo debate. Eu acho que esse assunto é muito legal para a gente falar, né? Polêmico, e a gente não foge de polêmica, né? Como sempre. Vamos lá, a gente fez essa enquete no nosso Instagram e a gente levantou 7 perguntas bastante interessantes sobre esse tema e teve um forte engajamento de respostas, o que a gente fica muito feliz, agradece todo mundo aí que respondeu, tá? Primeira pergunta que a gente colocou: temos burocratizado e dificultado as relações sociais nos últimos tempos? Para essa pergunta, 83% das pessoas que responderam disseram que sim, e 17% disseram que não. Segunda pergunta: você já se sentiu constrangido por não ser politicamente correto? Resposta: 57% disseram que sim, e 43% disseram que não. Terceira pergunta: você realmente entende o conceito de politicamente correto? 80% disseram que sim, 20% disseram que não. Você acha que o politicamente correto está se tornando excessivo? 55% disseram que sim, 45% que não. Você acha que o politicamente correto é um caminho natural? 45% disseram que sim, 55% disseram que não. Você acha que o politicamente correto é um desenvolvimento da sociedade atual? 57% disseram que sim, e 43% que não. E a última pergunta: se o conceito de certo é cultural e subjetivo, é possível estabelecer um padrão universal do que seria o politicamente correto? 33% disseram que sim, é possível estabelecer esse padrão universal. E 67% disseram que não. Eu acho que essas respostas já dão para a gente aí um conjunto de ingredientes para começar a conversar, né, André? Isso aí, dá para ver que algumas pessoas incomodadas, de certa forma, com o politicamente correto, mas tem ali em algumas perguntas uma certa paridade, né? Eu acho que hoje, politicamente correto entrou, de fato, né, na conversa do dia a dia, pelo maior engajamento político que a gente está tendo. Agora, eu acho que muitas vezes a gente confunde politicamente correto com educação, né? Existem alguns momentos que a gente vai falar em politicamente correto, mas na verdade não é politicamente correto mesmo, é simplesmente educação de base, educação básica, de respeito, né, de outras coisas que a gente pode, tolerância, né, entre outras coisas. Qual que é o problema? O politicamente correto virou um debate tão forte que ele cria, de certa forma, uma aversão a quem está se sentindo inferiorizado no debate. Algumas pessoas ganham voz, outras perdem um pouco de voz, e essas pessoas que perdem um pouco de voz ou se sentem tolhidas e acabam perdendo ali um pouco da que se diz liberdade de expressão e tudo, né? Se sente um pouco tolhido.
E, em contrapartida, eu vejo que do outro lado, as pessoas que defendem aí um pouco mais politicamente correto acabam criando, por muitas vezes, na minha visão, um excesso. E este excesso acaba ainda mais ferindo e incomodando esse primeiro grupo que eu falei. Na minha opinião, levando aqui algumas perguntas do que a gente está falando, né, que foram colocadas aqui, que o Gustavo fez a leitura, eu vejo o politicamente correto, sim, como uma forma de evolução, de educação, né, tendo essa ideia de cultura, de educação base mesmo, mas eu acho que o debate, por vezes, tem ficado chato, tem ficado monótono, justamente por ter excessos mesmo, excessos. E vamos lá, vamos ver o que o Igor acha um pouquinho aí, para gente não vamos esgotar aqui não, tem muita coisa para a gente falar. Não, essa pesquisa que a gente fez é interessantíssima, né? Porque além da gente entender um pouco do contexto, né, das pessoas que nos seguem, gostam do nosso trabalho, a gente percebe sim que de fato tem aí dificuldades, constrangimentos, que as pessoas entendem. A pesquisa saiu 80-20, né, para a questão de se você entende o conceito politicamente correto. Eu não sei se a questão, de fato, é só entender. Será que essas pessoas aplicam, né? Porque hoje, com a rede social aí, que as pessoas muitas vezes não têm cara, não se mostra, às vezes se sente também numa libertinagem para atacar, acusar, maltratar, desrespeitar, tudo aquilo que a gente tem, né, de ruim dessa parte da rede social. Mas a questão que eu vejo, né, também tratando sobre o assunto, é que muitos vão pensar: opa, essa questão de politicamente correto é o tal do mimimi, o assunto do Nutella versus o raiz, né? Que muitas vezes se debate sobre isso, que é uma questão também de geração, né? Mas porque na minha época eu ia na escola, se você xingasse um magro, se você xingasse um gordo, não era bullying. Mas hoje a gente vê que a situação é diferente, né? Isso ofende. E o politicamente correto, geralmente, ele vem para estabelecer algumas normas e leis, que geralmente o pessoal pensa que é mais de instituição, né? Uma coisa mais burocrática, séria, etc. Mas essa narrativa a gente pode levar também para o nosso dia a dia. Por quê? O conceito do politicamente correto, ele tende a tentar evitar narrativas estereotipadas, né? Que possam usar de referências, seja ela qual for, e da forma que seja usada, que pode levar a uma discriminação, pode levar a questões raciais, sexistas, homofóbicas, né? Uma coisa eu costumo falar é o lado que a gente, o ambiente que a gente convive leva muito a isso também, né? Só que uma coisa é a nossa roda de amigos, uma coisa muito próxima. E aqui nós todos somos seres humanos, né? Podemos ter falhas e todos temos. Mas uma coisa é você externar isso para o seu dia a dia, talvez para o seu trabalho, para a sua aula de faculdade. Então isso é muito sério. Eu acho que o politicamente correto, ele demanda um esforço de cada um em se policiar. Então, eu acho que talvez esse seja um ponto que cada um a gente precisa se esforçar um pouco mais, porque não necessariamente a nossa brincadeira, as formas que a gente fala ou trata alguém, que a gente acha que é natural, mas isso, infelizmente, pode sim ferir o outro e criar, né, cicatrizes numa relação social que chega, às vezes, no momento que nós estamos hoje, que é o estupim, né? A falta de paciência e de respeito. E aí isso a gente percebe na situação que está politizada, polarizada, a ignorância e por aí por diante. Não é não, Ricardo? Concordo plenamente com tudo que você falou. Eu acho que a gente tem que parar de tentar passar de uma premissa. Você acha que se sua vida fosse filmada o tempo todo, você seria politicamente correto o tempo todo?
nessa era de cancelamento, você acha que você, se tivesse sua vida filmada o tempo todo, não seria cancelado? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que o politicamente correto tá aí. Tem coisas que são bem sérias, tem coisas que são bem corretas, que tem que ser. Uma delas a gente já falou aqui, que quem quiser olhar pode procurar uns programas para trás. A gente falou de racismo, que é uma pauta do politicamente correto que deve ser tratada, que deve ser observada. E a gente tem aqui, a gente vai colocar no card aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse programa. Porém, tem algumas outras pautas que às vezes ultrapassam, para mim, o limite do bom senso. E a gente tem em vista vários acontecimentos que mostram isso. Onde nós vimos a gente teve um programa esse ano, nós estamos gravando esse programa em 2021, no mês 6. A gente teve no início do ano o Big Brother Brasil 21, onde os famosos canceladores foram cancelados por atitudes que eles mesmos reprovaram e fazem, né? Então, isso que a gente tem que pôr a mão na consciência. Politicamente correto hoje, ele tem que existir, ele tem alguns assuntos que são tratados, que são de interesse, que são, sim, para poder ficar, que são, sim, mudanças. Porém, eu digo, será que 100% da população é politicamente correta? Numa orla de amigos, não comete algum erro, não fala alguma besteira? Nós somos seres humanos, estamos passíveis de erros, e os erros têm acontecimentos gradativos e sempre tem. Hoje a gente tem, acho que a gente tem que tomar cuidado demais no que a gente fala, em alguns aspectos, por questão da ofensa, porém, é o que a gente diz, né? Às vezes até mesmo fica complicado esse pesar a mão. Nós tivemos vários acontecimentos esse ano que mostram isso. A gente tem acontecimentos na comédia. Eu tenho amigos que são atores de anos que estão sofrendo repúdio quando fazem uma peça dentro do palco, de coisas até às vezes banais. E às vezes as pessoas que tomam dores não são aquelas pessoas que deveriam tomar dores. A gente teve eu já conheço casos de pessoas que já fazem aquela peça 1000 anos, onde as pessoas que eles comentam adoram a peça, riem, e as pessoas que são, teoricamente, politicamente corretas, elas mesmo degrinem aquela pessoa e falem mal da peça, sendo que as pessoas que foram atacadas, vamos dizer assim, porque não é um ataque, eu não vou ficar citando o nome da peça nem nada, porque senão vocês vão descobrir as pessoas e eu não estou afim de dispô-las. Mas as pessoas não se sentem ameaçadas por isso, e aquelas pessoas que se dizem politizadas acabam vendo cabelo onde não tem, né? Ou vendo sujeira onde não tem. E eu acho que essa é a pior maneira do politicamente hoje. Gustavo, você que leu essas perguntas, que viu, você acompanhou de perto junto com o pessoal que atende a gente, nossa equipe de marketing. Conta para nós o que você achou desses questionários. Pessoal, eu acho que eu queria só destacar duas coisas aqui muito rapidamente, que você, Igor, falou e o Ricardo falou. Vou até colocar entre aspas aqui, Igor. Teve uma hora que você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: é preciso um esforço de se policiar na interação social, fecha aspas. Eu acho que esse é o caminho. E o Ricardo comentou sobre a questão do humor, né, que em função aí de um processo de redefinição de protocolos sociais, o humor pode ficar inviabilizado de trabalhar. Ricardo, vamos colocar aqui em cima para o pessoal o link do programa que nós fizemos com o Maurício e o Ricardo. Nesse programa a gente trata exatamente disso, né, que você jogou na mesa aí, que é a questão da dificuldade do trabalho do humor em função desses tempos atuais, né? Senhores, eu queria destacar 3 perguntas e os números que elas nos dão. Primeira pergunta: temos burocratizado e dificultado as relações sociais nos últimos tempos? 83% disseram que sim. Eu acho que isso mostra um certo movimento de uma leve intolerância com os excessos daquilo que muita gente denomina de politicamente correto, né? Eu acho que é um número que diz muita coisa para a gente e que pode dar o caminho daquilo que o Igor comentou agora há pouco, que a sociedade está se tornando intolerante.
Porque se as pessoas estão sentindo dificuldade na interação social, na sua grande maioria, isso produz conflito. Segunda pergunta, você acha que o politicamente correto é um desenvolvimento da sociedade? 57% disseram que sim e 43% disseram que não. Eu, particularmente, eu acho que é um desenvolvimento da sociedade. Eu particularmente, eu entendo e vou explicar por quê. E, por último, a pergunta, se o conceito de certo é cultural e subjetivo, é possível estabelecer um padrão universal do que é politicamente correto? 33% disseram que sim e 57% disseram que não. É outra informação importante para a gente discutir, né? Vejam bem, as pessoas sabem, e a gente, como formados em relações internacionais, a gente sabe que é complexo a gente fazer comparações culturais, né? Porque isso coloca conhecimentos históricos, conhecimentos culturais, realidades objetivas em pé de igualdade, o que não é um caminho fácil para você analisar as coisas. Agora, aonde que eu acho que está a semente desse processo que a gente está vivendo hoje e que a gente está debatendo como um processo politicamente correto? As redes sociais. Vejam bem, a exposição intensa que as redes sociais produziram desde seu advento, né? O fato de aumentar a exposição, isso esgarçou as relações sociais, isso expandiu as relações e exibiu essas relações sociais. Então, aquilo que era localizado, aquilo que era mais regionalizado, concentrado mais naquele círculo de amizade, no círculo bairrista ou familiar, o que era mais administrável, passa a sofrer limitações, né? Ou seja, essas limitações de espaço e tempo, elas se rompem e aqueles modos de comportamento se tornam generalizados. Aquilo que era localizado torna-se generalizado. Então, isso expande essas ideias, esses protocolos, e quem perde são as minorias, porque são elas que são alvo desses movimentos que até então não eram questionados e que agora o politicamente correto quer redefinir. Então, exatamente essa intolerância, né, em função das redes sociais, e as redes sociais produziram intolerância, né, porque as pessoas estão mais expostas, né. As brincadeiras de mau gosto envolvem os negros, índios, homossexuais, pais que levam filhos para a escola até hoje, religiosos, pessoas com deficiência física de alguma natureza. Essas pessoas eram alvo de brincadeiras lá atrás, antes das redes sociais, num círculo mais administrado. Agora, isso se tornou exacerbado, né? E eu acho que a gente precisa ver essa situação com duas óticas, que é o seguinte, igual o Igor falou, é importante que a gente se policie, porque a sociedade ela se torna cada vez mais complexa. E aquilo que era engraçado antes, que era aceitável antes, pode não ser agora. E vice-versa. Então, a gente precisa administrar essas coisas, interagir socialmente com mais empatia, para que a gente possa perceber as limitações do outro. Ou aquilo que até então esse outro não tolerava, mas ele não se manifestava. E agora é o momento, porque esses vícios estão exacerbados, né? Eu acho que a gente precisa pegar essas interações sociais que são, por natureza, complexas, né? A sociedade é complexa, senhores. Interagem socialmente pessoas com interesses distintos, com riquezas distintas, com históricos de vida e dificuldades individuais distintas. Então, tudo isso é, por natureza, muito difícil. E a gente tem que pegar essas diferenças e não transformá-las em mais intolerância, mas sim produzir aprendizado, que é exatamente o que o Igor falou. A gente precisa se policiar em função do que as pessoas que eram até então alvos de brincadeiras, que agora não são mais, se policiar e reverter o comportamento. Só que, por outro lado, também a gente não pode transformar isso em muita intolerância. E a intolerância ela pode vir daqueles que fazem as brincadeiras ou os movimentos sociais não aprováveis, como o contrário também. As pessoas que, de uma certa forma ou outra, estão agora produzindo essa revisão de comportamento social, de protocolos sociais, elas precisam entender que tudo também tem um processo. Isso aí.
Gustavo, você e o Igor falaram sobre a questão de mudança de gerações, né? Como que as coisas são vistas hoje, como que são vistas lá atrás. A gente vê muito o pessoal de hoje em dia falar que essa geração é a geração do mimimi. O Igor falou, por exemplo, tem gente que fala assim, lá atrás era diferente, lá atrás a gente xingava, lá atrás a gente falava e não incomodava. Incomodava sim. Eu conheço gente que saiu do colégio que eu estudei, virou meu amigo depois do colégio, e fala, cara, eu não tinha amigo, porque eu me sentia o tempo inteiro excluído, eu não me sentia bem, porque era um cara que tinha piadinhas ali e tal, para ele foi prejudicial. Não vou dizer que ele cresceu problemático com isso, mas sim, ele teve problemas durante parte da infância, e isso acarretou em outros problemas para ele. Quantas pessoas que não passaram por isso? Eu acho interessante que o mimimi, a ideia de mimimi, ela também é muito seletiva, né? Porque quando alguém fala algo que ofende o outro, se o outro se sente ofendido, a pessoa vira e fala, lá, é mimimi. Tem aquela bela coisa, né? Só é engraçado se os dois rirem. Se um só falar e o outro não achar graça, não é brincadeira, vira uma ofensa. Uma mesma palavra, dependendo do jeito que ela é colocada, pode ser uma brincadeira, pode ser uma ofensa, né? Então, parte dos dois lados, a percepção tem que ser dos dois lados. Então, virou muito, atualmente a gente vê muito falando, principalmente a esquerda falando em politicamente correto e a direita, estou falando de forma genérica, porque não é exatamente assim, mas a direita tolhendo quem fala, quem usa os termos politicamente correto. E quem contra o politicamente correto, gosta principalmente de usar esse termo mimimi, agora, quando se sente ofendido, Gustavo falou muito bem das redes sociais, a gente vê isso muito em redes sociais, é fácil de ver em 100 páginas, a pessoa que gosta de ofender, quando ela se sente ofendida de alguma forma, ela vai lá e reclama também. O outro lado, que seria o lado da esquerda, né, nessa brincadeira aqui, vai lá e fala, ofende o cara da mesma forma. Por que para um lado é mimimi, para outro não é? Quando eu falo e o outro se ofende, é mimimi, mas se o outro falar comigo e me ofender, não é mimimi. É uma ofensa. O debate ficou um pouco tolhido nessa pauta política de que politicamente correta de esquerda e tolhe a direita, virou um termo usurpado, na minha opinião, não sei vocês, e que eu acho que é uma bobagem, cara, porque o politicamente, vou repetir o que eu falei lá atrás, politicamente correto é simplesmente questão de educação, não importa de qual lado que está vindo. Gustavo falou, para ele é uma evolução, sim, eu também considero que é uma evolução. A sociedade evolui o tempo inteiro, pessoas que eram tratadas lá atrás de uma forma, hoje são tratadas de formas diferentes. Né? Existe, por exemplo, falar de mimimi ou de politicamente correto com os negros há 130 anos atrás eram escravos. 100 anos atrás ainda eram escravos, por lei já não eram mais, mas ainda eram. E isso foi dando voz a eles. O politicamente correto foi dando voz a eles. O direito da mulher de votar, isso tudo é pauta do politicamente correto. São evoluções sociais e que agora tem um termo que define aquilo ali, seja para defender aquelas posições, ou seja, para tentar excluir, diminuir aquelas opiniões. Aquelas opiniões, não, aqueles conceitos. Eu estou com o Gustavo, acho que politicamente correto é algo que é uma evolução social, sim, e é necessário. Só que politicamente correto não pode ser também, voltando no que o Ricardo falou, o politicamente correto também não pode ser simplesmente você ser hipócrita de cobrar de um que ele seja politicamente correto e você não ser. Só antes do Igor falar, que ele vai estar encerrando aqui para nós por causa da questão do tempo, só comentar que todo mundo aqui a gente falou de redes sociais e nós temos um programa que é sobre o documentário Dilema das Redes, que fala sobre rede social, que eu vou deixar aqui em cima. Mas só para fazer esse comentário, para poder deixar o link aqui. E Igor, o que você acha disso tudo? Resume para nós aí.
Eu acho o seguinte, vocês três, chega de mimimi, tá? Muita conversinha furada aí, deixa o pau arder e vamos ver onde que esse trem vai chegar. Mas é brincadeira, claro. Eu acho que isso envolve, vocês falaram super bem dessa questão da evolução da sociedade. Então, isso chega a um ponto, e o Ricardo também tratou sobre a questão do reality show do BBB, eu acho que mostra que, sim, aquele programa mostra as falhas que eu tenho, vocês têm e todos têm, de alguma forma. Mas cabe um pouco da questão ética e moral da gente enxergar isso e consertar. Eu acho que o que fica de aprendizado é o ser humano ele erra, mas ele é passível de se evoluir, de se melhorar. Então, que a gente tenhamos essa consciência, porque a gente pode achar que é bobagem, fere o outro e causa todo esse transtorno. Na questão política, eu acho que nem é só politicamente correto, eu acho que tem essa questão da ideologia intolerante. Então, o cara não quer ouvir o pensamento do outro, já tem aquela a sua afirmação já pronta, o seu discurso, independe de dados, de fatos, nada vai mudar. Então, eu acho que uma conscientização política passa também por essa questão do politicamente correto. Mas vamos lá, né? São cenas para os próximos capítulos. E aí eu gostaria de saber das pessoas que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Vocês acreditam que a gente está vivendo num ambiente de mimimi? Ou a gente está passando por um processo de evolução que ele é necessário? Comente, converse com a gente, curte o nosso canal, ative o sininho. Vai lá, deixa o seu feedback para a gente. É isso Obrigado aí, por nos gente. assistir até aqui. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Obrigado. Abraço.